A paz do Senhor, meus amados. Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Espero que todos estejam bem depois de um final de semana na doce e bendita paz do Senhor. Eu espero que todos vocês tenham passado na doce e bendita paz de Cristo. Estamos aqui para nossa palavra, para nossa mensagem da parte do nosso Deus. Mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo, eu já peço que você se inscreve, curta, comenta, compartilha. Vem fazer parte aqui da família. Ativa também o sininho das notificações. E aí você não perde nenhum vídeo. E o YouTube, assim, ele também passa para outras pessoas, porque ele entende que o assunto é relevante. Amém? E hoje vamos falar sobre um assunto. Quando Deus fala conosco e a gente não ouve. Quando Deus fala conosco e a gente, não é que a gente não escute, a gente não entende. A gente não está sensível suficiente à voz do Espírito Santo de Deus. Então é sobre esse assunto que nós vamos comentar aqui um pouco nesse vídeo. Amém? E eu vou usar como texto base para o nosso assunto, para a nossa reflexão, 1 Samuel, capítulo 3, começando do versículo 1 até o versículo 10, que diz assim: O menino Samuel servia ao Senhor diante de Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: Eu não chamei você, vá deitar. Ele foi e se deitou. O Senhor tornou a chamar: Samuel. Este se levantou, foi até Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: Meu filho, eu não chamei você, vá deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o menino. Por isso Eli disse a Samuel: Vá deitar. Se alguém chamar, diga: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então o Senhor veio e ali esteve, e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Glória a Deus. Então, baseado nessa passagem de Samuel, eu quero trazer aqui para os irmãos um assunto que eu espero que o vídeo também não fique longo, mas um assunto que para os nossos dias é um assunto sempre relevante. E para os nossos dias principalmente. Por quê? Para os nossos dias. Porque nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Nós sabemos disso. Muita coisa acontecendo e a gente sabe que a vinda de Cristo não está longe, está próxima e muito próxima. E o que acontece muitas vezes conosco? Mais para frente eu vou contar uma experiência pessoal minha com relação a isso. Por isso que Deus pôs essa mensagem no meu coração para eu trazer. Para que do jeito que aconteceu comigo, não aconteça com você. Você fique mais atento. Nós, hoje, a gente tem que estar sempre buscando a presença do Senhor, sempre lendo a palavra de Deus, sempre nos aproximando, orando, principalmente, jejuando, como a Bíblia nos manda, né? Como a palavra do Senhor nos manda. Para quê? Para que a gente venha sempre ter aquele contato íntimo com o Senhor, aquela comunhão mais de perto. Porque dizer só que serve, eu sirvo, sou crente, todo dia eu estou na igreja. Mas muitas vezes a gente não está sentindo a alegria que deveria sentir. A gente não está cheio como deveríamos estar. E de quem é a culpa? Nossa, só depende de nós. Estamos buscando nos últimos dias um avivamento, inclusive a nossa lição dominical veio com esse tema de avivamento, uma coisa muito boa para todas as épocas e principalmente agora, tempos trabalhosos, mas a gente quer aquele avivamento coletivo. Mas se eu não estou conseguindo, na minha congregação, lá no templo, aquele avivamento coletivo, por que eu não estou conseguindo? Porque para existir um avivamento coletivo é necessário que todos queiram, que todos estejam
ali naquele mesmo propósito, buscando o avivamento. Se 2 está e 10 não estão, então esse avivamento não vem. O que é que a gente faz? A gente busca o nosso avivamento pessoal, o nosso avivamento particular, todos os dias. Todos os dias. Como? De que forma? Orando, sempre. A Bíblia manda a gente orar sem cessar. Porque a oração, para nós, é como um alimento. Se a gente come 3 vezes por dia, então certo deveríamos orar 3 vezes ao dia. Quanto mais oração, como costuma dizer o certo pastor, mais oração, mais poder. Menos oração, menos poder. Então, se queremos uma vida de comunhão, se queremos uma vida de intimidade com o Senhor, temos então que buscar. Temos que estar ali em constante oração, lendo a palavra, orar e ler. Temos que ter o conhecimento. O conhecimento, ele é importante. Tem que andar os dois juntos, a unção e o conhecimento. Você orando, você tem a unção. E o conhecimento, lendo a palavra do Senhor. Por quê? Porque muitas vezes Deus fala conosco e a gente não entende. Se a gente tivesse ali mais próximo, mais íntimo, a gente entenderia. A gente daria ouvido. A gente conheceria. Quando a gente não está, passa desapercebido. Não é verdade? Não sei se já aconteceu com algum de vocês. Se aconteceu, deixa aí nos comentários para que eu possa saber. Eu sei que comigo aconteceu. Vou contar a minha experiência, que eu falei que eu ia contar, pessoal. Uma certa vez, eu estava aqui em casa, na hora do almoço, e era um dia de domingo e seria culto com as senhoras aqui na minha congregação. Eu nunca tinha trazido a palavra aqui, aliás, em lugar algum. Eu nunca tinha trazido, eu mesmo trazia a palavra, dava saudação. Mas para ser a pregadora da noite, nunca. E nesse dia, na hora do almoço, enquanto eu preparava o almoço, aquela vozinha falava dentro do meu ouvido. Do nada, a voz chegou. Lê a palavra. Vá meditar na palavra. Escolha uma palavra. Você vai receber a oportunidade para trazer a palavra hoje na igreja. E eu parei para pensar, fiquei achando que era coisa da minha cabeça. É me pregando uma peça, né? A minha imaginação me pregando uma peça. Imagina, não é eu. Se fosse eu, alguém já teria me avisado. Não era nem eu que ia dar andamento para botar as irmãs. Para dar oportunidade às irmãs. Era outra irmã, não era minha vez. Não tinha nem como ser eu. Eu pensei. E eu continuei fazendo as minhas coisas. Mas a voz, ela insistia, ela não parou. Continuava falando no meu ouvido. Medite na palavra, você vai receber a oportunidade de trazer hoje. E cada vez que dizia isso, eu ficava pensando, é porque é culto com as senhoras. Por isso que eu estou imaginando isso, é porque é culto com as senhoras. Mas quem vai pregar é o irmão, não sou eu. E a voz continuou insistindo. Passou a tarde todinha, a voz no meu ouvido, todo o tempo dizendo, medite na palavra, procure a palavra, você vai receber a oportunidade hoje. A tarde toda eu inquieta nisso e eu nunca que eu acreditava que realmente era a voz do Espírito Santo falando comigo. Para mim era coisa da minha cabeça. Era a minha imaginação, porque era um dia de domingo, culto com as senhoras, e eu faço parte das senhoras. Imaginei. Chegou a hora, tomamos banho, trocamos de roupa e fomos para a igreja. 7 horas começa o culto aqui. Então 7 horas estávamos nós na igreja. Quando eu sentei, demorou pouco tempo. Um presbítero chamou meu esposo e perguntou, e disse a ele, pergunta à irmã Eliana se ela não quer trazer a palavra. Meu esposo me chamou, eu não fazia ideia. Quando ele disse isso, o irmão está perguntando se tu não quer trazer a palavra. Quando ele disse isso, dentro de mim, deu aquele peso. Meu coração, parece que por um momento ele foi aos pés. Não pelo peso de eu levar a palavra, e sim porque aquela voz que estava falando comigo durante toda a tarde não era a minha imaginação. Não era algo da minha cabeça. Era o Espírito Santo de Deus dizendo, vá pronta, vá preparada, porque a oportunidade é sua, é você quem vai levar. Os irmãos entendem o que eu estou falando? A importância de nós estarmos sensíveis ao Espírito Santo. Naquele momento a minha sensibilidade estava
pouca ou nenhuma. Por quê? Não foi por medo, não foi medo da minha parte, não foi covardia, Deus sabe. Foi simplesmente porque eu não entendi. Eu achava que era coisa da minha cabeça, era a minha imaginação falando dentro da minha cabeça, mas não era. Não era. Fosse a minha imaginação, o convite não tinha sido feito. E o que é que acontece? Eu não levei a palavra. Por quê? Porque eu não estava preparada para isso. Não achei que era comigo, mas me deu uma tristeza. Fiquei tão triste, pensando, meu Deus, quando Deus quer nos usar, quando Deus quer usar nossa vida, usar nossa boca, a gente não entende. A gente perde a oportunidade porque a gente não entende. Fiquei sem me perdoar. Fiquei triste, fiquei pensativa. Meu Deus, por que eu não entendi? Por que eu não dei ouvido? Por que eu não dei ouvido? Mas eu não imaginava. Para mim era a minha imaginação simplesmente. E perdi. Levei a palavra em outro dia, outra oportunidade. Mas nesse dia, não. Nesse dia, ele perguntou, eu disse que não, porque não tinha planejado, não tinha estudado, não tinha procurado. Mas o que me chamou a atenção, o que me deixou com os olhos abertos para isso, foi o fato de que não era a minha imaginação. Então a gente não devemos nunca nos afastar assim, ficarmos vazio, que a gente possa nunca vir a permitir ficar fora, ficar tão distante a esse ponto, ao ponto da gente não conseguir entender que não é a nossa imaginação e sim a voz do Espírito Santo falando conosco. Para isso a gente precisa estar ali numa comunhão, numa intimidade muito forte, muito próxima com Cristo. Então eu resolvi trazer essa palavra aqui. Deus colocou no meu coração e agora eu estou dando mais ouvido quando eu escuto, quando eu sinto alguma coisa, para que assim, do jeito que eu me passei, os irmãos não se passem. Do jeito que aconteceu comigo, que sirva de lição, que sirva de exemplo, para que você fique atento à voz do Espírito Santo. É bem verdade que muitas vezes é a nossa imaginação nos pregando peças, certo? Claro que é. Tem. Nem tudo que a gente imagina e nem tudo que a gente pensa que ouviu é o Espírito Santo de Deus falando. Mas é isso que eu estou dizendo. Se nós estivermos numa comunhão ali, bem pertinho, orando sempre, buscando sempre, a gente vai estar mais atenta à voz, mais sensível à voz do Espírito Santo. Amém? Então fica com essa palavra da parte do nosso Deus, que seja de bom proveito para a tua vida. Se nunca aconteceu contigo, que nunca venha acontecer, porque é tão triste. A gente nunca é usado. A gente pensa, né? A gente nunca foi usado. Quando Deus quer usar, se utilizar da minha vida, eu não entendi. Mas Deus sabe todas as coisas. Ele me deu uma outra oportunidade. E o que tinha que acontecer naquele dia, aconteceu. Então, eu estou trazendo para que a gente possa, já como aqui, é para nossa reflexão, eu compartilho para que a gente possa meditar na palavra e refletir. Então, que sirva, o meu exemplo, sirva para a sua vida. E que nunca venha acontecer com você. Quando Deus falar conosco, que nós possamos estar atentos, com os nossos ouvidos abertos, sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Amém? Já agradeço a oportunidade de vocês estarem aqui comigo. Muito obrigada. Fiquem todos na paz de Cristo. E que as bênçãos do nosso Deus continuem sendo derramadas sobre nossas vidas, não só hoje, mas para sempre. Obrigada do fundo do meu coração. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.